Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, professor de matemática. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com uma recuperaçãozinha aí. E lembrando mais uma vez, não vai dar nem para a gente fazer um jogralzinho aí com o meu convidado hoje, né? Mas sempre lembrando que recuperação não é punição, recuperação é oportunidade, né? Então, como eu sempre digo, né? Guarda a linha de pipa, guarda um pouquinho, porque eu tenho certeza que você vai lucrar bastante com essa aulinha de recuperação aí, tá certo? Bom dia pro Éder que tá aí conosco nessa aula de matemática. Bom dia, seja bem-vindo aí para mais essa aula de matemática, aula que vai falar bastante hoje sobre sequências numéricas, né? Como formar uma sequência numérica e por que nós estamos falando de sequência numérica se na nossa última aula de matemática a gente estava falando sobre álgebra? O que tem a ver a álgebra com as sequências numéricas, né? E para me acompanhar nessa aulinha aí, bacana pra caramba, Viviane Leal, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Os estudantes estão falando que o seu áudio está um pouco estourado. Tony, talvez você tenha que ficar um pouquinho mais para trás, né? E aqui já chegaram aqui alguns alunos, ó. A Lari, a Ana, o Yasmin, Vitor Mendes, o Cauê, todos eles aqui já preparados, dando um bom dia para a gente, aguardando aí o que você tem para a gente hoje. É isso aí. Então eu vou pedir já desculpa para a galerinha aí do meu áudio, se estiver melhorado aí dá um toque aqui no chat para eu ver também, né? Baixei aqui um pouquinho o meu volume para não estourar. Olha só, a Paloma sempre falando assim, ó, o áudio dele sempre estourando. Paloma, sabe qual que é o problema? É que eu não estou usando aqui os microfones aí do estúdio, né? Eu estou utilizando o microfone aqui do meu notebook e ele não é tão avançado aí quanto o microfone do estúdio, então por isso que está estourando. Mas eu me posicionando aqui para eu falar mais baixo, para eu falar mais alto para vocês, tá bom? Porque essa aula é para vocês, né? Vocês precisam me ouvir, isso é muito importante, tá bom? Melhorou aí, Vivi? Melhorou sim, para mim aqui, e os estudantes também estão dizendo que agora tá bom, hein? Tá melhor. Legal, eu baixei um pouquinho o meu volume aqui também, né? Talvez deva ter ajudado, né? É isso aí, muito bom. Olha aí, a Paloma falou assim, tá melhor, deu uma risadinha aqui. Seja bem-vinda, Paloma, muito obrigado aí pela participação, já participando, até corrigindo o áudio aí, muito obrigado. E aí, gente, olha só, vai subir para vocês a telinha com o nome da nossa aula. Olha lá que legal. A álgebra salva. Essa foi uma aula aí preparada pelo Jonas Almeida, né? Ele falando aí, a álgebra salva. Eu fico lembrando do jeito dele falar, a álgebra salva, não sei o quê, e é isso mesmo, né? Lembra dele falando disso? Eu lembro muito, né? Então, na primeira aula, né, essa é a parte 2 da nossa aula, nós falamos o que é a álgebra, as partes de uma álgebra. A gente falou sobre variável, a gente falou sobre incógnita, né? Lembrando que variável e incógnita são elementos que estão ligados, né? Eles fazem parte da álgebra, mas cada um deles tem um significado e tem, vamos dizer assim, uma serventia dentro da álgebra, né? Sendo que a incógnita é um valor desconhecido, só que ele tem um valor fixo, a gente consegue descobrir qual é o valor dele, né? Normalmente a gente localiza incógnitas em equações, né? No caso aí a gente pode falar das equações de primeiro grau, né, Vivi? Em que a gente está determinando um valor que é desconhecido. Por exemplo, o valor de um troco. Para eu saber quanto que é o valor do troco, eu poderia representar esse troco aí com um símbolo, né? No caso poderia ser uma letra, e ele seria uma incógnita, porque ele tem um valor fixo e eu posso calcular esse valor. Agora, quando a gente está falando de variável, a gente está falando de um símbolo que pode assumir qualquer valor, né? Então, a diferença entre incógnita e variável é essa. A incógnita tem um valor fixo. Eu posso calcular esse valor. A variável não. A variável ele pode assumir qualquer valor dentro de um conjunto pré-determinado. No caso, a gente está falando muito aí sobre os números inteiros também, né? Então, a gente pode se basear nesses números inteiros. Mas a gente pode expandir isso aí até todos os números reais. Não é isso, Vivi? Exatamente, é ótimo. O interessante é que a álgebra surgiu depois, assim, para ajudar a fazer cálculos, né, com números desconhecidos, para fazer previsões, não é? Então, quando a gente não conhece o número, ou a gente acha que pode descobrir esse número, a gente coloca uma letra aí para tentar descobrir quem que é, não é mesmo?
Isso, até para provar uma fórmula, né? É melhor a gente provar com símbolo do que provar com números, né? Porque quando a gente utiliza esses símbolos, né? E eu estou falando símbolos, já vou explicar por quê. Quando a gente utiliza esses símbolos, a gente está generalizando, né? E aí a gente aplica todos os conceitos matemáticos, né? Todas as convenções matemáticas para comprovar algum teorema, alguma fórmula, né? Ou algo que a gente queira comprovar. Beleza? E aí, eu estou falando aí símbolos, Vivi, por quê? Porque a gente não usa só letra, né? Pelo menos não só letras latinas. Quando a gente está falando desses símbolos, podem ser desenhos, pode ser coraçãozinho, pode ser estrela. Quando a gente está falando de ângulos, por exemplo, a gente utiliza letras gregas, né? Então, isso vai depender muito da situação, né? E é interessante que a gente entenda que não é letra, não é colocar letra na matemática somente. É você simbolizar, é você representar um conjunto de números como símbolo. E esse símbolo pode ser qualquer coisa, pode ser uma bala, uma maçã, um limão, não importa. Certo, Vivi? Certo. A ideia de usar letras é porque eu, aqui na língua portuguesa, teria que ter capacidade de ler essas mesmas coisas na língua inglesa, por exemplo. Então, padronizar. Vamos escrever tudo letra para qualquer pessoa do mundo inteiro poder ler. Mas, de fato, pode ser qualquer coisa, né? Desde que você combine. Exato. Você diga, eu vou usar esse símbolo para representar tal coisa. Como nos primeiros aninhos, lá nos anos iniciais, quando a professora falava assim, ó, preencha o quadradinho com o valor que torna certa, correta a sentença. Né? Esse quadradinho, ele é um símbolo, então a gente já está trabalhando com a álgebra aí. Não é interessante isso? A gente trabalha com a ideia de álgebra desde lá quando a gente era pequenininho, lá nos anos iniciais. Então a gente já trabalhava com essa ideia aí de álgebra. Então a álgebra é isso, gente. A álgebra é você representar valores com símbolos, não necessariamente precisa ser letra, tá bom? Eu estou falando dessa forma porque é isso mesmo, na prática é isso mesmo, tá bom? Beleza? Muito bom. Vamos dar uma lida nessa habilidade aí, Vivi? Vamos ver? Eu acho que esse PowerPoint está sem habilidade no início. Vamos passar para adiante, então. Não tem problema, não tem problema. Então vamos dar uma olhadinha então no primeiro slide, ó, que é a atividade 2. Essa atividade 2, ela foi elaborada exclusivamente aí para o Centro de Mídias. Então o que está dizendo? Ó, dada a sequência 3, 6, 9, 12, descubra qual é a regra de formação e encontre o primeiro termo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, Vivi, porque apareceu aí um termo, né, uma expressão que é regra de formação, né? Vamos tentar abrir essa ideia para ficar muito clara aí para a galerinha, né? Então o que a gente tem? Ó, a gente tem uma sequência numérica que começa com 3, depois ela vem o 6, depois vem o 9, depois vem o 12. Tá certo? E aí, eu tenho certeza que a galerinha que está assistindo aí a nossa aula, os estudantes que estão acompanhando essa recuperação, eles conseguem aí, né, presumir quais são os próximos números aí, não é, Vivi? Sim, Eles eu conseguem. acho que... Eu estou pedindo aqui atenção no chat, porque agora você está falando uma coisa muito importante que a gente vai usar, agora que a gente está com o pé lá no 8º ano, viu, Tony? A gente vai precisar muito disso aqui. De agora para frente vai aparecer demais em todas as séries, até ele sair da escola. Então, atenção aí no chat ao que o professor está explicando agora. Vamos ouvir o Tony. Isso, tem uma galerinha aqui conversando aqui, talvez eles saiam até um pouquinho do assunto, né? Mas, gente, ó, não se preocupa, viu? Ó, é muito tranquilo. Ó, o Nicolas dizendo aqui que prefere aula presencial. Poxa, Nicolas, também gosto muito desse calor humano aí, mas essa ferramenta é a que nós temos para este momento, né? Então aproveita ela bastante, tá bom? Aproveita, você está em segurança na sua casa nesse momento, né? Você está assistindo essa aula pelo online, mas já vão começar as aulas aí, você vai rever todos os seus colegas, tá bom? Então se utiliza dessa ferramenta nesse momento aqui, que daqui a pouco começam as aulas presenciais, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. O Guilherme falou aqui que ele tem uma pergunta. Manda aqui pra gente, Guilherme, a pergunta que a gente responde para você. Mas eu quero lançar outra pergunta pra galera. Vamos lá. Então, olhando aí para a tela, nós temos uma sequência que começa no 13 e termina no 12. Nós temos aí uma reticências, tá bom? Dizendo que essa sequência ela vai continuar. E aí eu vou pedir para a galera fazer assim como a Eloá fez. A Eloá, ela completou aí a sequência e ela disse por que ela utilizou esses números. Então vamos fazer essa brincadeira agora? Vamos lá, gente. É o seguinte.
Complete a sequência com mais 3 números e diga para a gente por que você utilizou esses 3 números. Gente, não basta falar quais são os 3 números, tá bom? Fala por que você acha que são esses 3 números aí, beleza? E a gente já volta em um minutinho. Tony, voltamos aqui com os nossos estudantes. Ó, a Eloá, ela diz assim, ó, ela completou ali, colocou o 12, o 15, e os seguintes, ela diz que é só ir adicionando de 3 em 3. 3, soma 3, soma 3, né? O Richard quer saber onde é que ele responde as perguntas. O Richard, sempre que acaba a aula, ou até no outro dia, a gente aqui coloca uma tarefinha lá no sistema. Então, você entra no seu aplicativo, clica no ícone tarefa, que tem lá as perguntas que você tem que responder e que conta presença para você. Essas tarefas são só para a língua portuguesa e matemática, tanto para as aulas ao vivo quanto as aulas que tem reprise, tá bom? Então é isso, Tony. Pessoal, ele tá dizendo a mesma coisa aqui, ó. Se não, o Matheus disse, se não fez errado, é só fazendo de 3 em 3 e o Nicolas completou a sequência aí até o final. E aí, Tony? É isso mesmo, eu quero mandar um abraço aqui pro Guilherme. O Guilherme falou assim, a pergunta é, por que você não dá aula sempre? Suas aulas são as melhores. Ô, Guilherme, obrigado, fico lisonjeado aí. Mas as aulas são boas, Guilherme, porque vocês são incríveis, tá? Então, se essa aula é brilhante, é porque vocês brilham, né? Essa participação de vocês facilita muito, né? Essa transmissão de conhecimento para vocês. Então, quanto mais vocês participam, quanto mais vocês interagem no chat aí de forma produtiva, melhor é a aula, né? Então, eu não dou aula sozinho, eu dou aula com vocês e com toda uma produção. Tem mais de 15 pessoas aqui envolvidas nessa aula aqui, tá bom? Então, se a aula é boa, é porque nós somos uma equipe muito grande, uma equipe muito bacana, uma equipe muito profissional, viu? Tá certo, pessoal? E aí, falar em profissional, chegou a Flávia. Bom dia, Flávia, essa aula de matemática. Flávia, que dá aula de matemática aqui comigo também. Sem ela, eu não chegaria, né? Minha voz não chegaria a todas as pessoas. Muito obrigado, Flávia, também. Olha só, gente, o pessoal falou que para completar essa sequência, nós temos que adicionar de 3 em 3. E verdadeiramente a gente pode utilizar esse método aí, né? Então, ó, olhando para a tela, né, Vivi? Não sei se tem uma animação para essa daí. Passa mais uma, vamos ver se tem animação. Ah, tem sim, ó. Na animação, ele tá indicando de uma forma diferente, né? Ele não está adicionando de 3 em 3. Eu vou pedir, Vivi, para você apagar esse slide. Eu acho que ele está um pouquinho complexo para a galera. O pessoal falou que está pulando de 3 em 3. E aí eu vou apresentar para eles uma nova proposta, Vivi. Vivi, você pode pegar a Vivi está lendo meus pensamentos aí, né, Vivi? Tô demais. Vivi, olha só, o que eu vou pensar, galera? Vamos lá, acompanha aí que é bem tranquilo de entender, tá bom? Da forma que vocês pensaram, somando de 3 em 3, é uma forma muito legal também. Só que essa forma que vocês pensaram é uma forma que ela é legal quando a gente vem completando a sequência. Mas se eu perguntasse para vocês qual é o número que está na posição de número 189, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de dificuldade, né, Vivi? Aí fica mais difícil, né? Ainda bem que a gente tem a álgebra para ajudar. Exato, é isso mesmo. E aí, Vivi, eu vou pedir para você apagar esses numerozinhos que você colocou. Você indicou aí que está somando de 3 em 3. Vou pedir para você apagar. E aí, Vivi, a gente vai pensar no seguinte, a gente vai dar o número da posição desses elementos aí. Então, o número 3 é o primeiro elemento, né? Ele é o elemento de número 1 da sequência, não é? Sim. E o número 6, ele é o segundo elemento.
O terceiro elemento é o 9. O quarto elemento é o 12. Perceba aí, Vivi, que se eu pegar a posição do elemento e multiplicar por 3, eu tenho o valor dele. Olha lá, o primeiro elemento, né? Elemento 1. Se ele é o elemento 1, eu vou pegar o 1 e vou multiplicar por 3. E aí, eu vou ter o 3, né, Vivi? Não é legal? Ficou ótimo. Ó, vamos pensar no 9. O 9 não é o terceiro elemento? Isso. Ele é o terceiro elemento. Se ele é o elemento de número 3, 3 vezes 3 é igual a 9. É fácil de achar assim. Olha o 12. O 12 ele é o quarto elemento, ele é o elemento de número 4, né? Da posição. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o que eu estou fazendo nessa sequência? Nessa sequência, eu estou pegando a posição do elemento e estou multiplicando essa posição por 3. E aí, Vivi, uma coisa que é legal, através dessa forma que eu estou falando para vocês, é que eu posso determinar qualquer elemento sem nem precisar saber qual é o anterior. Basta que eu saiba qual é a posição desse elemento. Excelente. Ficou claro, Vivi? Vamos fazer um teste? Ó, eu quero saber qual é o número que está na posição 11, né? O que a gente tem que fazer? A posição 11. Então, eu vou pensar o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquele que está na posição de número 11, não é? Isso. Então, eu vou pegar esse 11 e eu vou multiplicar esse 11 por 3. Então, significa que se eu continuar essa sequência, quando chegar na 11ª posição, vai estar o 33. Exatamente, é isso. Eu amei. Legal. É muito prático, não é? E aí, eu queria mandar para a galera uma coisa assim também. Ó, vamos pensar o seguinte, gente. Imagine que eu queira saber qual é o número que está na posição de número 47. Perfeito. 47 é número primo, né? Escreve aí, Vivi, pra gente, ó. Posição 47. Qual é o número? Posição 47. Qual é o número, né? Qual é o número, galera, que está na posição de número 47? E aí, através dessa dica que eu dei para vocês, vocês vão perceber que vocês não precisam completar a sequência toda. Vocês podem chegar direto no número que vocês estão pensando. Vou dar para eles um minutinho, Vivi, para eles determinarem essa sequência aí, esse número, a posição 47, ver qual que é. Vamos lá, então? Bora. Um minutinho. Já voltamos. Ô, Tony, eu tô contente aqui, vou pedir para o Giovanni ali ver se ele tem aplausos aqui pra gente, ó, porque o pessoal tá acertando, acho que eles já entenderam aqui como que funciona, né? O pessoal aqui, tá todo mundo dizendo 141, ó. A Emily, Beatriz, Maria, o Rian, Gabriel, Laura. E aí, Tony? Muito legal, Vivi, gostei bastante, né? Realmente, eles fizeram aí a resposta bonitinha, né? Eles fizeram 3 vezes o 47, que deu 141. Então, a gente utilizou a posição aí para poder identificar qual era o valor do número que está nessa posição. Aí você fez aí, né? 3 vezes 7, 21, foi 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 141. Então, se eu escrevesse 47 números dessa sequência, o último elemento seria o 141. Muito parabéns aí a todos os envolvidos aí. Eu vou pedir, Vivi, para você passar um slide para mim agora. Bora. Tá na tela. Bora.
Olha só, então o que está falando? Ó, uma sequência composta por elementos que estão dispostos em uma determinada ordem já estabelecida. A ordem dos elementos de uma sequência pode caracterizar um padrão. Por isso, ao mudar a ordem de qualquer elemento, teremos uma nova sequência. Passaremos a designar os elementos da sequência por termos de uma sequência e o padrão por regras de formação. Foi o que a gente fez aqui, né? A gente criou uma regra de formação. Então a gente pode dizer que o elemento é igual a 3 vezes a posição dele, né, Vivi? Como é que a gente poderia escrever isso, Vivi? Bom, como a gente tem uma coisa que a gente não conhece, né? A gente tem que usar letra, eu acho, ou alguma coisa, algum símbolo, alguma coisa. Tem uma coisa que é fixa, o padrão é multiplicar por 3, não é isso? Isso. Eu posso dizer que E de elemento é igual a 3 vezes P de posição? Excelente, porque lembra bem Você isso aí. falando, né? É claro que eles vão ver no ensino médio depois que existe um padrãozinho correto aí, mais convencional, vamos dizer assim, para se escrever isso. Mas para entender, a gente pode dizer que E de elemento é igual a 3 vezes P, que é a posição, né? Tá? Eu não vou chamar de A1, de A2, porque na verdade o que a gente está tentando ver aqui, pessoal, é a ideia da álgebra, tá? Entender como esses símbolos podem nos ajudar a determinar uma sequência. Tá certo? Ó, vamos lá. Temos 4 minutos ainda. Eu vou pedir para você, Vivi, abrir uma tela em branco. Pode ser? Pode demais, quer ver? Ó, deixa eu lembrar aqui como que a gente faz. Tela branca aí. Pronto. Isso. Vamos escrever uma sequenciazinha pensando nessa ideia também, tá bom, Vivi? Olha só. Vamos pensar. O primeiro elemento vai ser o 2. Aí vamos colocar uma vírgulazinha. Segundo elemento vai ser o, deixa eu ver, vai ser o 8. O próximo elemento vai ser o 32. Muito bem. O próximo elemento aí vai ser quanto, Vivi? Nossa, deixa eu pensar aqui. Eu já sei. Você quer que eu descubra aqui? Quero. Na verdade, a gente está multiplicando por 4, é isso? Exatamente. A posição? Então, a posição dele multiplicada por... 4. Então, não, volta, Vivi. Apaga. Apago. Apaga o quê? Apaga tudo. Vou falar de novo, vou fazer uma sequencinha mais bonitinha para eles. Então, vamos apagar tudo. Vou abrir outra tela aqui em branco. Isso. Vai. Vamos lá. Primeira posição vai ser 7. Vamos fazer assim, melhor. Bora, 7. Aí depois vai vir o 14. Perfeito. Muito bem. Depois vai vir o 21. Bom. Aí põe na vírgula e coloca 3 pontinhos. Beleza. Muito bem. A gente tem que descobrir por quanto é que a posição está sendo multiplicada aí, né? Então, a gente vai primeiro escrever uma fórmula, né? Criar aí, descobrir qual que é a regra de formação disso daí. Qual que é a lógica? Qual que é a fórmula disso, né, Vivi? Então, a gente pode perceber, ó, que o primeiro elemento é 7, segundo elemento 14, terceiro elemento 21, né? Segundo elemento 14, terceiro elemento 21. Então a gente percebe que a gente pega a posição do elemento e multiplica por 7, não é isso, Vivi? Isso. Então a nossa fórmula vai ser elemento, né, é igual a 7 vezes a posição. Então vamos lá. Elemento, vou chamar de E como você disse. Vai ser igual... para facilitar. 7 vezes a posição. Pronto. Tá vendo que legal? A gente criou uma formulazinha aí, não é isso? E se eu quisesse saber, Vivi, qual é o elemento de número 12? Qual seria esse elemento? A gente tem um pouquinho de tempo, eu vou dar só um minutinho para o pessoal, para eles descobrirem para a gente qual que é o valor do elemento número 12. E a gente volta em 1 minuto. Ok.
Voltamos aí, né? Então, para quem fez, né? Se você fez aí o 7 vezes o 12, você vai achar o valor igual a 84, assim como a Eloá já escreveu aí pra gente, né? Vai dar 84. Então é isso, né? Então qual foi o trâmite que a gente fez? Primeiro descobrir qual que é a fórmula, né? Qual é a regrinha algébrica, né? Que eu posso aplicar para descobrir qualquer elemento. Descobrindo aí, eu posso calcular qualquer valor, né? Chegando aí ao fim da nossa aula, né? Descobrir qualquer valor em qualquer posição. No nosso material, Vivi, inclusive no Aprender Sempre, nós temos aí várias atividades falando sobre isso também. Então, baixe no repositório esse materialzinho para você trabalhar, e a gente tem outras aulas falando sobre isso também. Então, aproveita bastante, tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês, professores responsáveis que estão acompanhando, os aluninhos que largaram as suas pipas para participar da aula de recuperação, a Flávia, toda a produção, e a você, Vivi, muito obrigado, um cheiro a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.